Amém, a graça e a paz, amém? Todos estão felizes aí? Aleluia! Bom, o nosso último culto da série de fevereiro é Casa sobre a Rocha. E já estou até sentindo saudade. Não é? Ô Diller, coloca mais retorno aqui para mim, fazendo um favor. Eu tenho a plena certeza que o Senhor, Ele vai completar algo aqui nesta noite. E nós que estamos atentos à palavra do Senhor e aquilo que nós temos tratado aqui. No nosso primeiro caso sobre a rocha, nós falamos um pouco sobre que nós nascemos para governar e que os lugares aonde nós não estamos governando, outras coisas irão governar, seja a nossa casa, seja no nosso trabalho. Nós falamos um pouco sobre isso. Então, de nós ocuparmos esses lugares de governo em nossas casas, em nosso trabalho, no meio da sociedade. Basicamente, falamos sobre isso no nosso primeiro caso sobre a rocha. No segundo, nós falamos sobre um padrão de pensamento que ele vai modelar o comportamento. E eu acredito muito que o inimigo ele tem usado muito nessa época esse padrão de pensamento. Então ele tem tentado doutrinar não somente a nós, mas tem tentado doutrinar os nossos filhos, as nossas casas, de como nós devemos seguir, e tem tentado tirar o foco da palavra. E ainda que ele não tire totalmente o foco, ele não precisa tirar Deus das nossas vidas, mas colocar Deus na posição errada. Então, o Otávio, no segundo caso sobre a rocha, ele falou um pouco sobre isso, sobre essa mudança de pensamento, sobre essa mudança de comportamento que nós temos que ter, e que o apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre. Nós temos uma renovação de mente. E ele termina falando sobre entregar tudo, que é a mulher do vaso de alabastro, aonde escandalosamente ela entrega tudo que ela tem, aonde alguns discípulos em sua religiosidade estavam culpando aquela mulher. O Senhor recebe ela não somente como pecadora, mas registra o nome dela em toda a história. Ele fala: olha, eu declaro a vocês que por onde a palavra for declarada, vocês vão lembrar aquilo que essa mulher fez. E hoje nós vamos para a nossa última série, a recompensa de entregar tudo. E quando nós falamos em recompensa, logo nós estamos pensando no que nós iremos ganhar e qual que é o prêmio. Então, nós sabemos que quando crianças, ou até mesmo os nossos filhos, nós sempre falamos sobre recompensa. Nós sempre falamos sobre um prêmio. Olha, se você se comportar de tal maneira, essa é a sua recompensa. Esse é o seu prêmio, esse é o seu ganho. Então, esses dias eu até postei um vídeo que eu estava com o Theo no mercado. E você que tem filho pequeno, assim como eu, sabe que é muito difícil a gente ir com um filho no mercado, né? Então, cada um tem sua personalidade. Aquilo que as meninas não pediam, se eu deixar o Theo, vem com o carrinho cheio. Então, qual que é a recompensa dele? Se ele se comportar, ele senta dentro do carrinho e ele escolhe uma coisa. E ele escolheu, né, o salgadinho, e ele fica sentadinho ali. Eu não sou bobo nem nada, não quero passar vergonha em nenhum escândalo, então ele fica sentado comendo salgadinho. Então, quando nós falamos em recompensa, nós já estamos pensando no ganho e no prêmio. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre uma corrida de fé, pois por diversas vezes a palavra de Deus compara a nossa jornada como uma corrida. Então, nós precisamos entender que a nossa jornada de fé, existe um prêmio. Então, quando nós estamos falando aqui sobre a recompensa de entregar tudo, nós iremos discorrer na palavra e nós iremos entender o que nós temos a ganhar. Ainda que nós já ganhamos tudo, ainda existe uma recompensa nos céus para cada um de nós. Então, nós tentamos criar aqui algo, uma linha de raciocínio. Então, nós falamos desde a criação do homem, da queda do homem. Marcão, pode deixar desligado esse do fundo, amado? Isso, que ele faz um barulho assim, parece que tem umas 50 crianças lá em cima pulando. Então, nós falamos desde a queda do homem, desde a criação, da sua redenção,
Porque nós estamos propostos a viver a verdadeira palavra do Senhor. E nós estamos aqui em busca daquilo que é a recompensa. Então não é errado nós estarmos em busca da nossa recompensa, amém? Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar por diversas vezes, nós vamos ler muito hoje, aonde ele vai falar sobre essa recompensa. A primeira coisa é o objetivo. Nós precisamos ter objetivo. Nós estamos falando aqui bastante nessa Casa Nova Aliança, que nós não devemos vir na igreja somente porque é proposto um culto de terça-feira, um culto de domingo. Porque às vezes nós nos frustramos. Eu vou lá porque se eu não for, né? Vão falar que eu não tenho responsabilidade, ou que tal. E eu já até citei aqui, se você quiser se sentir mais feliz, vai comer um lanche. Vai no cinema, leva os filhos, leva a esposa para comprar uma boa roupa. Aí sim você vai se sentir feliz. Agora, se você quer se sentir completo, venha para a igreja com sede e fome de Deus. Nós temos que estar na casa do Senhor, alicerçados sobre a rocha, buscando tudo aquilo que Ele é. Então, nós vamos entender que o objetivo da fé, o objetivo de nós estarmos aqui, ele é muito mais valoroso e muito mais profundo do que nós pensamos. E aí sim nós vamos dar valor em cada momento ao qual nós passamos aqui. Verdadeiramente, a igreja brasileira não sofre nenhum tipo de perseguição. Ela pode sofrer algumas calúnias, algumas pessoas dizendo aquilo que nós temos que falar, mas nós não sofremos tanto que nós não sofremos perseguição, que eu estou falando aqui o que eu quero. E não tem nenhum governo e nada ali que me impeça de eu falar aquilo que eu quero falar diante da palavra do Senhor. Então nós somos livres ainda perante ao governo, perante a um Estado, para a gente poder adorar o Senhor. Então esses momentos que nós passamos aqui, eles são valorosos e de construção de vida. E tem um objetivo e ele tem um alvo. Abra a tua palavra em 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9, versículo 26. Coríntios 9, versículo 26. Vamos lá. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto. E não luto como quem apenas soca o ar. Assim como em nossa vida terrena, nós precisamos traçar alvos e objetivos. A Bíblia usa o termo carreira da fé, e também nós precisamos ir rumo a um alvo. Nós precisamos entender que, se tratando aqui de, quando o apóstolo Paulo ele faz esse paralelo em uma corrida, nós precisamos entender que todo mundo que corre por um objetivo, a não ser que nós estejamos correndo de algo que a gente tem medo, não é verdade? A gente corre sem rumo, para qualquer lado que nos salvar, está servindo. Mas numa corrida, todos os corredores eles correm por um objetivo. E assim é a nossa caminhada cristã. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós descemos as águas e nós nascemos de novo, nós entramos de uma carreira que ela se chama carreira de fé. E existe realmente uma carreira, né? O nosso irmão Marco, você teve uma carreira ali na militar, não teve? E todos nós, em algumas determinadas profissões, nós temos uma carreira a qual nós vamos galgando. E aí chega no determinado momento que nós iremos o quê? Aposentar. Mas nós seguimos uma carreira. E assim como o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu termino a minha carreira e guardo a minha fé. Então, é como se pendurasse a chuteira. Eu terminei a minha carreira. Então, a nossa vida cristã é uma carreira. Quem nós éramos quando nós conhecemos Jesus, nós não somos o mesmo agora. Nós vamos crescendo em maturidade e conhecimento. Eu tenho certeza que quando nós aceitamos Jesus, nós queríamos pregar até pro poste, como o pastor Roberto fala. Nós queremos gritar a Deus e o mundo. Tem alguns testemunhos, e eu conheço de alguns amigos meus, que quando aceitaram Jesus, eles não sabiam o que iriam fazer, eles foram pro bar beber. Foram abrir uma cerveja e tomar com os amigos para comemorar, porque eles tinham aceitado Jesus. Não sabia a imaturidade da fé. Mas ele estava feliz que ele aceitou Jesus, que ele batizou e foi, celebrar com os amigos. Então, a nossa carreira cristã, ela também vai crescendo em maturidade.
Nós vamos crescendo biblicamente. Há sim aqueles que estão eternamente dentro de uma igreja e eles não aguentam um alimento sólido. Quando nós começamos a pregar um alimento sólido, aí sim é aquilo que diz na palavra do Senhor: há comichão nos ouvidos e eles vão embora. Fala, não, mas aquele pastor lá, ele prega juízo demais, ele está com a espada demais. Não, nós estamos pregando a palavra, porque nós queremos ser direcionados por ela. Então acredite, nós precisamos ter objetivo como cristão. Não é somente vir adorar o Senhor, não. Nós temos uma carreira de fé aqui. Nós estamos seguindo uma carreira de fé. E todos os nossos dias está sendo escrito diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos. É necessário esquecer o que passou. O excesso de passado sempre te colocará em cadeias mentais e emocionais, para que você não venha acessar o presente e para que você não venha construir o futuro. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco sobre a gente deixar aquilo que se passou, deixar o passado para trás. Quantos de nós o passado nos assombra? Quantos de nós o passado não nos deixa prosseguir? Quantos de nós o passado não nos acusa? Quantos de nós, alguma coisa que nós fizemos lá no passado vai dizer que nós somos indignos? E verdadeiramente nós somos indignos, mas pela graça nós estamos aqui. É somente pela graça. Eu sou indigno, eu não mereço, mas Ele encontrou graça em mim e em você. Quantas coisas nós fizemos de errado? Quantos lamaçais nós entramos? Quantas vezes nós viramos as costas para o Senhor? Quantas vezes nós trocamos Jesus por um prato de lentilha? Ou quantas vezes nós trocamos Jesus por algumas moedas? Nós o vendemos. Mas mesmo assim a graça dele nos alcança, nos perdoa. Mas quando nós temos um excesso de passado, quando nós começamos a olhar demais para trás, nós não conseguimos construir o presente e não conseguimos avançar no futuro. E apóstolo Paulo, em Filipenses 3:13, ele vai falar sobre nós deixarmos o nosso passado para trás. Em Filipenses 3:13 vai dizer assim: irmãos, não pense que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Em algumas versões, o apresso-me, ele vai dizer corro, a fim de ganhar o prêmio. Apóstolo Paulo ele está falando mais uma vez sobre um prêmio, que ele está apressado a ganhar. Ele está correndo a ganhar esse prêmio na convocação celestial em Cristo Jesus. Nós estamos falando aqui de apóstolo Paulo, que ele matava aqueles que seguiam Jesus. Ele era perseguidor dos seguidores de Cristo. Então imagine se esse homem não decide deixar o seu passado para trás. Qual verdade ele pregaria? Imagine quantas vezes esse espinho não doeu na carne, esbofeteando ele. Não, mas como que você está pregando de um Cristo, sendo que você matava aqueles que o seguiam? Como que você está falando de uma verdade, se nem você acreditava nisso? Imagine como que isso martela na cabeça. Então nós voltamos lá para aquela primeira série que eu falei sobre a tipificação de Faraó, que ele tipificava diabo, e que ele falava assim: olha, quando você aceita Jesus, não sai daqui não, pode fazer as mesmas coisas, pode viver na mesma vida, pode viver a mesma história. E não, quando nós aceitamos o Senhor, verdadeiramente Ele tem uma nova história para cada um de nós. Ele tem uma nova história para nossas casas, Ele tem uma nova história para os nossos filhos. Verdadeiramente o Senhor, Ele tem uma nova história. E talvez você diga assim: pastor, eu já sei disso, mas você já tomou posse sobre isso? Você está vivendo isso? Porque muitas vezes, se nós olharmos para a nossa vida, nós estamos vivendo ainda a mesma vida, só que aceitando Jesus. Nós estamos vivendo os mesmos erros, olhando para o mesmo passado. Nós estamos indo para o mesmo caminho. Eu já falei aqui sobre, sabe quando você vê que a mãe é separada, e depois a filha é separada, e a filha que há de vir é separada, e a gente, sem perceber, a gente entra nesse ciclo, mas todos nós aceitamos Jesus, e nós precisamos quebrar algumas coisas. Nós precisamos, sabe, avançar para que verdadeiramente nós viemos viver aquilo que é já preparado do Senhor para nós. Amém? Diante dessa corrida da fé, vocês estão me entendendo ou não? Amém? Diante dessa corrida da fé, nós temos a preparação. Fala comigo, preparação. Sabe, nós temos como
costume e cultura no Brasil de sempre empurrar com a barriga. Quantos aqui já não empurraram algo com a barriga? Eu já até murchei a minha aqui, ó. Né? Quantos de nós já empurramos um assunto, algo com a barriga? Quantos de nós, brasileiros, você já viu que nos Estados Unidos, né, pastor? O Rodrigo morou lá. O cara, para ele fazer uma jardinagem simples na casa dele, ele tem todas as ferramentas. Tem ou não tem, Rodrigo? É a luva, é a pazinha, é o adubo certo, é o regador. Qual que é a cultura do Brasil? Nós vamos na colher mesmo. Mas pega a colher da cozinha, pega a maior que tiver, na cavuca a terra, dá uma molhada, dá uma fofada, pega o estrume da vaca mais próximo que nós achar, coloca ali e vamos ver se essa semente, se ela vai render. É com a mão mesmo, com a unha, e suja a unha, não sabe o que faz, corta a unha. Por quê? Porque é da nossa cultura. É da nossa cultura vamos fazer desse jeitinho mesmo. O negócio tá torto. Não, mas se você olhar desse ângulo, não tá torto. Então o que tá errado não é o quadro que eu pendurei, é a visão da pessoa. Então a gente precisa entender que está impregnado em nós uma cultura da gente não nos preparar. Alguém aqui se preparou para o casamento? Quem se preparou para o casamento? Fez um curso para poder casar? Quem aqui se preparou para aquilo que estava por vir? A gente tem costume de não nos preparar. Eu fiz uma faculdade de odontologia, mano. Você deve ter feito algum curso. Você sabe que as pessoas querem sair de lá com o mínimo. Professor, quantos dentes eu preciso arrancar? Então, se você arrancar 2, já está no mínimo da cirurgia. Encontrei um velhinho que, se eu der um peteleco, cai o dente. Arranquei 2 dentes e aquele cara sai de lá falando: eu sou dentista, eu vou arrancar o seu dente. É assim que funciona. Por quê? Porque ele quer fazer o mínimo necessário para que ele possa sair de lá e dizendo: eu sou um cirurgião dentista. Eu tô falando isso da minha área. Então, assim também é a nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer o mínimo necessário. Senhor, o que eu preciso fazer? Preciso andar daqui até ali no fundo para minha bênção chegar? Mas o Senhor, ele fala assim, ó, se te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se te pedirem a capa, dê a túnica. Então, no reino do Senhor, não dá para funcionar no mínimo. No reino do Senhor é sempre em abundância. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos não foi somente o necessário para aquele povo comer. Sobrou cestos. Então o Senhor, ele sempre, no reino de Deus, sempre nós temos que ir a mais. Então nós começamos a nos acostumar a viver um evangelho ordinário. E paramos de viver um evangelho extraordinário, sobrenatural. Então nós paramos de evangelizar. Nós paramos de convidar o vizinho. Nós paramos de falar de Deus para o marido. Nós paramos de falar de Deus para um irmão. Nós paramos. Então entende que nós precisamos nos preparar para essa corrida da vida. Nós precisamos realmente estar preparados por aquilo que está por vir. Eu tenho a plena certeza que ninguém sobe de cargo pela sua vontade. Eu tenho vontade de subir de cargo. Não. Você sobe de cargo pela sua preparação e capacidade. E é assim no reino do Senhor, quando nós estamos preparados e quando nós estamos capacitados, o Senhor, ele nos entrega. Amém? Então, como que nós vamos nos preparar? O apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto comparando aos treinos rigorosos que precisam ser feitos para obter resultado. Em 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. É isso que tem que comover o nosso coração. A recompensa por entregar tudo, uma coroa que ela vai durar eternamente. Muitos de nós temos um espírito competitivo. Eu conheci pessoas que não sabiam nem brincar no 2 ou 1. Se ele perdesse, ele perdia realmente a paciência. E quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, que muitos atletas, eles se submetem a treinos rigorosos, ele está falando para nós. Nós precisamos ter treinos rigorosos. Sabe como? Na oração. Treino rigoroso na oração. Sabe que muitas vezes nós não temos capacidade nem de fazer oração mais do Pai Nosso.
Nós fazemos uma oração tão assim, se por um lado, estou falando demais hoje, hein? A garganta está até secando. Se por um lado, o Senhor ele vai falar sobre o religioso que está na porta do templo, Senhor, meu grandioso Pai, Jesus, tá... Por um outro lado, nós deixamos de nos preparar em oração. Nós nem sabemos mais como orar, nós nem sabemos mais como interceder. Como dizia minha avó, nós nem sabemos mais como entrar na peleja. Quantas vezes eu pegava minha avó de madrugada, ainda orando, com a mão na minha cabeça. Eu não sei o que era, amado, mas deveria ser muito bom. Eu só ouvi o assobiado de gato. Mas ela estava ali, com a mão na cabeça, e ela orava neto por neto. Você sabe qual que é o fruto? Sabe qual foi a recompensa de tudo isso? Até a geração dos bisnetos delas, o pastor fala de tataraneto. Todos eles conheceram a palavra do Senhor. Não tem um na minha família. Não tem um que não conheça. Se ele não conhece é porque aquele ali não quis passar aquilo que já foi dado pela minha avó. A recompensa, no dia da morte da minha avó, ela como uma mãe para mim, eu disse, a minha avó ela não deixou herança, mas ela deixou legado. A minha avó só deixou uma casinha lá no Novo Marama, ainda surradinha, ainda nem terminamos, depois de tantos anos, o reboco pro lado de fora. Mas todas as vezes que eu entro lá, eu lembro de uma mulher guerreira, que tinha joelho no chão, e orava pelos seus. Ela se preparou, ela encerrou a sua carreira, ela guardou a sua fé. Então nós nos preparamos em oração, nós nos preparamos em leitura da palavra. Nós lemos tanta coisa, passamos tempos perdendo tempo, né, com tantas coisas. Nós nos preparamos em jejum. Nós nos preparamos em intimidade. E também nós nos preparamos em perseverança. A perseverança, ela vai produzir algo em nosso coração. O apóstolo Paulo, ele diz. Ela produz grande valor em nossos corações. Então nós precisamos nos submeter e nos preparar para essa grande carreira da fé. Então quando nós estivermos correndo, assim como diz em Isaías, quando nós confiamos no Senhor, nós corremos e não nos cansamos. Por mais que pareça que não chega na linha, não estamos chegando na linha de chegada, parece que está longe, parece que não vai chegar. Deixa eu te dizer, quando nós construímos isso no Senhor, ele é para uma eternidade. Os prêmios desse mundo, eles vão se desfazer, eles vão se corroer, mas aquilo que nós estamos construindo no Senhor, está sendo guardado juntamente com Ele, e nós receberemos das suas próprias mãos. Amém? Nós sabemos que toda competição, ela exige também regras. Ela possui regras. Em 2 Timóteo 2,5, diz: da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor. Nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. Eu vou fazer a leitura novamente. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com um regulamento. Olha como isso é importante para nossas vidas. A hipergraça, como muitos exageros das igrejas evangélicas hoje, que as igrejas evangélicas hoje são mais vergonha do que construção para uma sociedade. Nós estamos brigando entre nós mesmos, enquanto muitos estão se perdendo. Nós estamos ainda brigando sobre se há dança no culto, se não há dança no culto. Existe ainda. Existe a briga ainda se eu, como pastor, posso estar de tênis, calça jeans e camiseta. Ou se eu tenho que estar de terno e gravata. Enquanto tem vidas se perdendo. Enquanto tem assuntos muito mais relevantes. Nós estamos brigando para saber quem sabe teologicamente mais. Enquanto tem muitas vidas aí se perdendo, morrendo. Então, quando nós falamos em regras, e nós vemos essa hipergraça e essa teologia exagerada de muitos, nós vemos que só quem tem a perder é o reino do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo com aquilo que elas acham correto, não com o que a Bíblia diz a respeito. Você já viu? A pessoa chega em você e fala assim: não, eu acredito que Deus está em tudo. Deus é tudo. Não, eu acredito em Deus, então
eu vivo a minha vida do jeito que eu tenho que viver, e eu sei que eu sou uma pessoa boa e que o Senhor ele vai me salvar. Não, você já viu algum atleta sendo coroado se ele não seguiu de acordo o regulamento? É isso que o apóstolo Paulo diz. E então não é de boa vontade que se entra no céu, mas é de seguir a palavra do Senhor. É de ser guiado por Ele. Não é somente, sabe, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que não rouba, não mata. O jovem rico disse isso para o Senhor: Senhor, eu não roubo, eu não mato, eu obedeço aos meus pais, mas algo consome o seu coração, dê tudo que você tem aos pobres. E aquele moço se entristeceu, e ele perdeu o reino dos céus. Imagina! Então não é a questão, ela não é sobre regra. As pessoas hoje em dia, elas vão nos meios digitais e elas estão vivendo do jeito que elas acham correto. Não, Jesus é isso. Você já viu, tem aquele, acho que é Fábio Porchat, não, como que chama? É um cara lá da MTV, ele já fez stand-up lá com Jesus, sendo gay, é esse cara aí mesmo? Esses dias ele estava falando sobre teologia. Não, na teologia não está dizendo isso. Você imagina, um cara, ele abre a Bíblia, ele interpreta do jeito que ele quiser, e tem uma multidão que não quer ouvir comichão no ouvido. Ele fala: verdade, Jesus não está dizendo isso. Então nós precisamos entender que para a recompensa de ganhar tudo, para ganhar essa coroa, para chegar até o final, é preciso seguir um regulamento. Ninguém é coroado se não chegar. Ninguém é coroado se não seguir esses regulamentos. A graça de Deus, e eu tive a oportunidade de pregar aqui algumas vezes, a graça de Deus, ela não é um sistema prisional. Sabe o sistema prisional? Eu sigo regras, eu tenho uma boa conduta, eu pago a minha penitência e ganho a minha liberdade. Não é assim? Se o sistema prisional ele funcionar direitinho, então a pessoa ela tem uma boa conduta, ela segue as regras ali daquele ambiente, ela paga a sua penitência, os seus anos de penitência, e assim ela ganha a liberdade. Não, a graça e a salvação do Senhor, ele não é um sistema prisional. É pelo que já foi feito. Não tem a necessidade de nós fazermos nada, porque o Senhor ele fala que nada que nós podemos fazer vai nos libertar de nós mesmos. Nós somos libertos, nós somos salvos pela cruz. Mas isso não significa que nós devemos viver da maneira que nós queremos viver. Então eu pergunto, por que nós não magoamos a nossa esposa e os nossos filhos? Por que nós temos a conduta de não trair as nossas esposas e de não ferir os nossos filhos? Qual seria a resposta mais adequada? Porque é uma regra ou porque eu amo? Porque se eu disser para minha esposa: olha, eu não te traio porque eu sigo uma regra, eu quero seguir a Bíblia. Então, aonde está o amor? Então eu estou vivendo dentro de uma prisão. Então eu tenho um certos tipos de conduta porque eu amo. Por que você dá bons conselhos a pessoas? Por que você dá bons conselhos a pessoas que são importantes para você? Então por que nós damos bons conselhos aos nossos filhos? Olha só, não vai por ali, faça isso, vai por esse caminho. Por quê? Porque nós o amamos. Nós precisamos nos esforçar para dar um bom conselho. Nós precisamos nos esforçar para isso? Não. Nós damos bons conselhos porque nós amamos. Porque inúmeras vezes que pessoas erraram conosco, erraram com você, ou você errou com alguém, você não abandonou e muitas vezes perdoou. Quantos aqui já perdoaram na vida? Por alguém que cometeu um erro com você? E quantos aqui já receberam um perdão porque você errou com alguém? Por que nós fazemos isso? É por amor. Porque acima de tudo, Paulo vai falar: guarde o amor. Esse é o maior de todos os dons. Então nós fazemos por amor. Ou por que nós obedecemos ao Senhor? Ou por que nós andamos dentro da conduta da palavra? Porque nós o amamos. Nós não vivemos mais pela lei, porque a lei ela mata. Nós vivemos pela graça, porque a graça é salvadora, ela é salvífica. E por que eu não faço mais aquilo? Por que eu não cometo mais aquele pecado? Não é porque está na Bíblia que eu não posso cometer, é porque eu amo. Eu penso,
O pecado, ele é acidental, ele não é planejado, ele não é escrito, ele simplesmente é acidental. E todas as vezes que nós damos um bom conselho para os nossos filhos e eles erram acidentalmente, nós sempre estaremos lá para dar um novo bom conselho a ele. Nós não falaremos para ele: olha, parte de mim porque eu não te quero mais. Você vai dizer: filho, vem cá, você aprendeu com o seu erro, eu te amo e eu vou te dar um novo conselho. E é assim Jesus conosco. Nós vivemos também de tropeços, nós vivemos de erros. Mas por que nós não fazemos as coisas como somente uma conduta? É porque nós amamos o nosso Senhor e nós queremos viver por Ele. Em João 14, 21 vai dizer assim, guarde esse versículo no seu coração. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, amar os mandamentos do Senhor, ter os mandamentos do Senhor em nosso coração, obedecer os mandamentos do Senhor, Jesus, ele vai dizer: este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós sempre estamos buscando uma revelação de Jesus. Obedeça ao Senhor, anda nos mandamentos do Senhor, porque Ele diz que isso é amável a Ele, e Ele vai se revelar a você. Amém? O alvo, todo mundo que corre precisa ter um alvo, precisa ter um objetivo. Ainda que pessoas buscam reconhecimentos para si mesmo, fama, dinheiro, status. Isso, quando eu estou falando isso, eu não estou falando somente de pessoas que são incomuns ou que nem são do reino evangélico. A grande maioria dos pastores hoje em dia, a grande maioria dos líderes, eles querem glórias para si mesmos. Eles querem mostrar que o dom está nas suas mãos. Eles querem fama. A grande maioria deles, se você tirar o dinheiro, ele não tem mais nada. Ele esquece até quem é o Senhor. Ele vai dizer que o Senhor o abandonou. Então, o alvo, ele não tem a ver com o reconhecimento para si mesmo. O alvo não tem a ver com a fama. Não tem a ver com nós sermos reconhecidos, mas Cristo ser reconhecido através de nós. O amor de Cristo ser reconhecido através de nós. Sabe que existem algumas coisas que ela corrompe o nosso coração. E nós acabamos que nós perdemos o alvo. Quantos aqui, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, se não existisse alguma vez na sua vida nenhum problema financeiro, talvez não existiria problema? Porque muitas vezes quando o problema financeiro vem, amado, é só na minha casa, não? Parece que nós deixamos de amar, parece que a conta é a minha esposa, a fatura ali tá grande. Eu olho para ela e falo: meu Deus! Quantos de nós? Mas quantas pessoas também não receberam muito e não começaram a ganhar e a ganhar, e ela revelou o coração e quem ela é? Se esqueceu dos pequenos começos. Eu escutei uma vez um pastor ele dizer que o sistema de saúde brasileiro, ele é igual às igrejas brasileiras. Quem tem dinheiro fala com o pastor a hora que quiser. Quem não tem, certos pastores, ele nunca vai ver. Isso é uma realidade no Brasil. Isso é uma grande realidade. Quem tem dinheiro hoje acessa grandes médicos, uma saúde privilegiada. E quem não tem dinheiro, espera na fila do SUS. Se alguém te ver lá e ter piedade de você, ou se você encontrar um bom médico, ele pode salvar a sua vida. Se não, você virá óbito. É ou não é verdade? Então nós precisamos entender que o alvo, ele não tem a ver com coisas terrenas. Nós estamos ainda indo nas igrejas buscando um culto forte, um culto de revelação, um culto que ele derrama a bênção. É isso sobre as igrejas. Eu e o pastor Roberto, nós já conversamos várias vezes. Queremos lotar uma igreja, vamos fazer revelação, vamos sempre fazer um culto forte. Mas quando a onda vir, quem vai se sustentar? Quando as tempestades vir, quem vai se sustentar?
Quando a porta se fechar, quem vai se sustentar? Quando Deus não abrir o caminho, quem vai se sustentar? Eu tenho a plena certeza que aquilo que nós ensinamos nesta casa não é aquilo que Jesus pode te dar, mas é aquilo que Ele é sobre as nossas vidas. É por quem Ele é. Esses dias foi um paciente, e eu conversando com ele, ele... Isaac, vocês mudaram de prédio? Eu falei, mudamos, dei um endereço para ele. Ele falou, eu estou indo na igreja tal, mas eu acho muito esquisito, porque no dia que eu tenho o culto, que é o culto da revelação, no dia que é o culto da revelação, você não consegue nem achar lugar para estacionar o carro, mas o dia que é o culto comum, a igreja está totalmente vazia. Então as pessoas estão em busca ainda de um alvo que é um culto forte, que é um culto de revelação, um culto de bênção, e não que isso não seja bom, mas isso é independente. Por quê? O fato de Jesus, sendo Deus, ter descido nesse mundo, ter se tornado homem, um Deus que não tinha pecado algum, se despiu da sua glória, por mim e pelo seu pecado, para nos salvar da ira de Deus, e hoje nós encontramos salvação nele, salvação eterna. Somente isso é o suficiente para o culto ser forte, para o culto ser poderoso, para o culto ser abençoado. Essa é a maior revelação. Eu já disse, eu creio em revelações, eu creio em profecias, mas não existe maior revelação do que a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos entrando na igreja, Senhor, pede para alguém falar comigo, mas a palavra já está falando com você, irmão. Jesus já está falando com você. Por mais que nós temos pessoas que são usadas por Deus, e nós temos aqui neste lugar pessoas que entregam palavra, não esperem de terceiros aquilo que o próprio Jesus pode fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sei, tem momentos sim que o Senhor fala conosco, do mesmo jeito que fala comigo, libere isso sobre o coração dessa pessoa, ore sobre isso com ela, eu entendo sobre essas coisas, mas não espere nada mais do que a palavra, a suficiência da palavra de quem Cristo é. Jesus é suficiente, Ele é suficiente. Em Hebreus 12:1 diz, portanto também nós consideramos que estamos rodeados por tanto grande nuvem de testemunha, desembaraçaremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Em Atos 20:24 diz, todavia não me importo, não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o mistério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Jesus tem confiado coisas a nós, e são coisas preciosas. Apóstolo Paulo, ele fala que ele não encontra mais valor na sua própria vida, se ele não conseguir terminar essa corrida e terminar o propósito de qual o Senhor entregou a ele. Qual que é o propósito que o Senhor entregou para você? Eu quero dizer para você que você é mordomo do Senhor aqui nesta terra. Quando eu estou falando em propósito, amado, eu estou falando numa vida também comum, numa vida natural. Existe propósito em ser pai, em ser mãe, em ser empresário. Existe propósito em ser um funcionário. Existe propósito em tudo em nossa vida. Então o que nós estamos fazendo com o propósito que o Senhor entregou a nós? O propósito de ministérios, o propósito de evangelistas, de pastores, de mestres, o propósito de apóstolos. O que nós estamos fazendo com esse propósito? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que ele não considera a vida dele de valor algum se ele não conseguir correr, e correr firmemente, e terminar esse propósito no Senhor. Nós vamos quase para o final, nós vamos falar sobre o servo bom e fiel. Abra a tua palavra em Mateus 25:14. Glória a Deus. Mateus 25:14.
Mateus 25:14 diz assim: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, e cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar as contas com ele. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiastes, trago-lhe mais 2 que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabes que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos deveria ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta com mais juros. Sendo assim, tirei dele o talento que lhe confiei e dei ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Que palavra forte. Sabe que nós somos mordomos do Senhor nesta terra. Quando a parábola aqui, o Senhor ele fala sobre talento. O talento realmente, no original, ele vai falar sobre finanças. Mas nós podemos fazer essa aplicação aqui de várias formas em nossa vida. Aqui nós começamos a passagem que ele distribuiu os talentos de acordo com o que cada um conseguiria levar isso. Então, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Então, todos nós temos algo que o Senhor entregou para nós. E acredite, você tem algo que o Senhor já entregou para você. Então, se tratando da palavra no literal, todos nós temos dons e também nós temos talentos a servir diante do reino do Senhor. Todos nós temos uma palavra a fazer diante do Senhor. Eu tive uma palavra há muitos anos atrás, que eu seria consagrado a pastor. Então há algo que ele confiou na minha mão, algo que ele confiou, esse Deus que um dia ele virá e ele vai prestar contas. Nós precisamos prestar contas daquilo que foi entregue em nossas mãos. Então todos vocês que são membros dessa casa, eu darei conta de cada um de vocês. O que você fez com as minhas ovelhas, Isaac? Para onde você guiou? Então eu darei conta de cada um de vocês. Não posso afugentá-las. E se vocês fugirem, vou buscar com o cajado. Por favor, não me dê muito trabalho. Né, pastor? O pastor já trilhou tanto esse caminho. Por favor, não seja a uma no meio das 99. Mas amém. Então cada um de nós prestaremos contas ao Senhor, aquilo que nós fizemos com aquilo que o Senhor nos entregou, o que o Senhor te entregou. Porque um dia ele vai voltar e ele vai dizer: Diego, cadê o que eu te dei? O que você fez? O último servo, ele não torrou a moeda, ele simplesmente guardou.
mas não é o suficiente. Porque se ele te entregou algo, esse algo ele precisa ser multiplicado. Se ele entregou algo no seu coração, algo na sua vida, esse algo precisa ser multiplicado. Porque ele vai dizer, servo bom e fiel, você fosse fiel no pouco que eu te dei, sobre o muito eu vou te colocar. Quantas pessoas o Senhor ele fala, eu já preguei aqui que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Quantas pessoas nada era e foi fiel com o Senhor, e hoje tem uma grande posição, e hoje às vezes tem um grande nome, mas revelando Cristo, quem Cristo é. Então quando nós somos fiéis ao Senhor, sabe o demônio de Gadara? Porque era a região, o homem que estava endemoniado na região de Gadara, ninguém conseguia tirar o demônio daquele homem. Ele era preso em correntes no meio do cemitério. Quem ia ter que esse homem? Quem ia lá querer orar para ele? Um cara doido, endemoniado, cheio de demônio. Então Jesus chega e ele já reconhece a presença e a autoridade do Senhor. E a palavra diz que Jesus limpa aquele homem, expulsa todos os demônios dele, e ele pregou por toda Decápolis. Decápolis, se eu não me engano, tinha 5 cidades. Ele pregou em todas aquelas cidades aquilo que Jesus tinha feito com ele. Ele recebeu algo do Senhor e ele não deixou escondido. Ele revelou, ele multiplicou. Era só ele que estava sendo salvo, mas ele levou a salvação a muitos. Então deixa eu te dizer, se você acha que não tem dom, talento nenhum na sua palavra literal, você carrega algo, que é o Espírito Santo de Deus, que é a salvação pela graça do Senhor, e isso precisa ser multiplicado, porque um dia Deus vai chegar e vai dizer, olha, o que você fez com a palavra que eu te dei, o que você fez com o entendimento que eu te dei, o que você fez com a revelação que eu te dei. Senhor, eu deixei guardado porque eu achei que era exclusivo para mim. Não, não é exclusivo para você. Há muitas pessoas que estão com fome e sede dessa palavra, há muitas pessoas que precisam desse sal, há muitas pessoas que precisam dessa luz. Então na parábola do servo bom e fiel, nós precisamos compreender que o Senhor ele confia coisas em nossas mãos, e quando nós somos fiéis a Ele nos coloca no muito. Em Gálatas, eu não vou fazer a leitura toda, mas em Gálatas 4, 1 até o versículo 7, não vamos fazer a leitura. Vamos lá, Gálatas 1 até o 7. Ele vai dizer, afirmo, porém, que durante todo o tempo que um herdeiro é menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, que foi Jesus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo de autoridade da lei, para resgatar o que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai, Paizinho. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho, e sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Aleluia! Nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Nós estávamos mesmo escravizados por coisas básicas desse mundo, mas o Senhor nos salvou, nos resgatou e colocou o teu Espírito dentro de nós. Dá para você imaginar? Para o mundo é loucura, Diego, mas nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós podemos ir, nós conseguimos avançar. Mas a palavra do Senhor diz que quando o herdeiro é menino, nada ele se difere do escravo. Aí nós vamos entender a maturidade da fé. Sabe, se você não tem tentado crescer na fé, se você não tem buscado crescer na fé, se você não tem tentado entender as coisas de Deus sobre a sua vida, você sempre será um menino. E nunca ele vai confiar as heranças dele sobre as suas mãos. Mas quando nós crescemos em fé e maturidade, igual nós temos feito aqui neste mês, estabelecendo a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, o Senhor ele entrega a sua herança a nós. Nós seremos bons mordomos, e quando ele chegar, Senhor, está aqui aquilo que tu me confiastes, está a minha casa, eu fiz o meu melhor, eu multipliquei, Senhor, está aqui os meus filhos.
Está aqui, Senhor, as pessoas a quem o Senhor me confiou. Está aqui os ambientes onde o Senhor me colocou. Eu fui fiel a Ti, eu multipliquei o Seu amor, a Tua paz, eu multipliquei a Sua salvação. Aleluia. Para a gente terminar, nós vamos fazer a leitura sobre o tesouro escondido, Mateus 13, 44, 46. Mateus 13, 44. Vamos lá. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura por pérolas preciosas. E assim, quando encontrou uma pérola valiosa, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Aqui eu quero simplificar muito essa passagem. Todos nós tínhamos valores e crenças. Todos nós temos um padrão daquilo que é ideal para cada um de nós. Amém? Apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele considera tudo como perda, porque ele encontrou aquilo que é mais valioso. Pastor, nós precisamos trabalhar, realmente nós precisamos trabalhar. Lá em Adão, o Senhor já falou que o sustento viria do suor dos nossos rostos, já viria do suor do nosso trabalho. Mas nós consideramos tudo isso como perda, quando nós encontramos a pérola preciosa. Aqui o Senhor, ele fala, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou aquilo que é precioso. Então nada mais faz sentido para ele, ele vende tudo aquilo que ele tem, ele entrega tudo aquilo que ele tem, por uma coisa só, o tesouro. Um viajante começa a procurar pérolas, e aí ele encontra uma pérola muito preciosa. Então ele larga tudo aquilo que ele tem, nada do que eu tenho pode ser maior do que aquilo que eu encontrei. E ele agarra essa pérola. Então todos nós encontramos esse tesouro escondido. Todos nós encontramos essa pérola que ela tem muito valor e ela se chama Jesus. A grande pergunta nessa noite é se nós deixamos tudo para trás. A grande pergunta nessa noite é se nós vamos receber a recompensa de entregar tudo. Porque quando nós encontramos essa pérola de precioso valor, quando nós encontramos esse tesouro escondido, nada mais faz sentido em nossa vida, amado, se ele não estiver conosco. O cara que encontrou o tesouro escondido, nada mais faria sentido para ele se ele deixasse enterrado e falava, ó, eu sei onde está. Não, ele foi lá, foi ter. O cara que encontra a pérola, ele não falou, ó, encontrei, mas deixa ela aí. A hora que eu precisar, eu vou buscá-la. Não, eu encontrei a pérola, ela é minha. Nós encontramos Jesus. Nada mais pode fazer sentido na sua vida se você não entregar tudo. Nada mais pode fazer sentido em tua vida se você não estiver com Ele. Amém?